O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os outros discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, meditemos quanta consciência teve São Paulo de quem era Jesus e de que ele testemunha na carta aos Colossenses a sua consciência, sua experiência de quem Nosso Senhor era. De fato, para Paulo, Cristo é uma pessoa, e esta pessoa que ele encontrou-se no caminho de Damasco, que lhe fez cair as escamas dos olhos, abriu então a consciência do homem interior, e ele então ali cessou a sua conversão. E ele nos dá uma belíssima consciência de quem Jesus é, porque Nosso Senhor já tem feito a sua ascensão e está à direita de Deus Pai. E a partir disto é que vai se formando o símbolo apostólico. Jesus é a imagem do Deus invisível. A presença de Cristo é espiritual, ele está nos sacramentos. O primogênito de toda a criação, o que nos dá a certeza de que, para termos acesso a Deus, é somente estarmos em estado de graça e de que Ele está aqui, ao meu lado, e que basta eu rezar, parar para rezar e sentir a sua presença. Auxiliar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, nas nossas tarefas, nas nossas atividades do dia, tudo aquilo que a gente vai viver, fazer e realizar. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas. Ele é o Verbo eterno do Pai. Coisas do céu e da terra, visíveis e invisíveis, inclusive os coros angelicais, tronos, dominações, soberanias e poderes, e os mais próximos que nos auxiliam, que são os anjos, os arcanjos e as potestades, que são responsáveis por auxiliar no governo da Igreja, simbolizado pelo Santo Padre Papa, os bispos, os padres e todo o povo de Deus, que são auxiliados por estes seres invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Deus de Deus, luz da luz, como nós rezamos no credo. Da igreja ele é a cabeça, a igreja é o corpo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele
com toda a sua plenitude, ou seja, Jesus é a plenitude da antiga aliança e agora vivemos no tempo da igreja, o tempo da nova aliança. E o sacramento da nova aliança é a Santa Eucaristia. E por ele reconciliar consigo todos os seres, ou seja, a nossa salvação. Se Cristo não tivesse oferecido o seu sacrifício, estaríamos mortos em nossos pecados, mas não, estamos vivos na graça de Deus e conscientes desta graça é que nós podemos rezar e pedir que aumente esta graça atual que há em nós, em uma graça santificante que nós recebemos em nosso batismo. Dito isto, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor hoje no Santo Evangelho, Ele vai dizer que Ele é o noivo e que a igreja vive a experiência de com Cristo e em Cristo e nele também vivemos o luto de quando o noivo é tirado na quinta-feira santa, é aberto o sacrário, as reservas são levadas para o tabernáculo, o altar é desnudo e a igreja sacramentalmente sofre, dói. Então, quando Cristo é tirado da sua igreja e vivemos o grande silêncio da sexta-feira da paixão e esperamos a sua ressurreição. E se Cristo ele é o noivo, a pergunta neste santo evangelho de que todos aqueles que eram discípulos de João e dos fariseus jejuam e os de Nosso Senhor não, de fato, a liturgia é a festa, é a Jerusalém Celeste, são as núpcias do Cordeiro. E quando estamos aqui, preparados para a Santa Missa, sim, fazemos o jejum eucarístico, que hoje é de 1 hora antes da missa, eu não posso me alimentar, porque eu vou receber a comunhão. Antigamente, este jejum era de um turno, era de 12 horas. Então, se ao meio-dia, 11 horas, vai ter missa, 11 da noite, eu já não comia nada, já guardava o jejum da missa. Se era às 7 da noite, desde as 7 da manhã, eu já não me alimentava de nada. Depois o jejum foi passado para as 6 horas e hoje é obrigatório, então, o jejum eucarístico, 1 hora antes da Santa Missa. Veja que o tempo, mesmo que ele mude, mesmo que ele abra este espaço, nunca perderá o seu sentido e a primazia do nosso dia sempre é e será a Santa Missa. E aí a gente faz o jejum guardando-nos para comungar o corpo de Cristo, para fortalecermos a nós que somos igreja. E como igreja temos esta belíssima catequese, somos os odres que guardam o vinho novo, que é Cristo. Então, não posso receber Jesus estando numa vida velha de pecado. É preciso ser renovado. Não se coloca o vinho novo em odres velhos, mas em odres novos para que envelheça tanto o vinho quanto o depósito, ou seja, a maturidade daqueles que guardam e vivem as virtudes cardeais, a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Dirá que o homem e a mulher agora são homens maduros na fé. Podem então escolher viver e fazer sempre o bem, buscar assumir na carne os sofrimentos de Cristo, mortificar a própria vontade e agir de maneira prudente, afastando-se sempre do mal, buscando sempre o bem. E o segundo sentido é o retalho que é colocado em roupa velha, vai estragar a nova e vai rasgar ainda mais a velha.
Então é preciso ter esse discernimento e com Cristo, então, vivendo da graça atual, rezarmos para que estejamos revestidos sempre das vestes da salvação, aquelas mesmas que nós recebemos no nosso santo batismo. E que neste dia as virtudes do coração de Jesus fortaleça, anime e atue cada vez mais, aumentando a santidade dos seus fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,